Meu boa noite a todas e todos vocês. No desejo de que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um e cada uma de nós, também aqui nesta noite. Nós queremos ouvir e meditar na palavra de nosso Deus, palavra segundo o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme João, o capítulo 1, versículos 1 até o versículo 14. João 1, 1 a 14. Em respeito ao Evangelho, eu convido aqueles e aquelas que puderem a se colocarem de pé. Antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia, e ele estava com Deus, e era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus, e por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito desta luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e que ilumina todas as pessoas. A palavra estava no mundo, e por meio dela Deus fez o mundo, mas o mundo não a conheceu. E aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém alguns creram nele e receberam. E a esses ele deu o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Eles não se tornaram filhos e filhas de Deus pelos meios naturais, isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Até aqui, palavra do Senhor. Felizes são aqueles que ouvem esta palavra, felizes são aqueles que guardam esta palavra no seu coração, felizes são aqueles que praticam a palavra do Senhor no seu dia a dia, porque dos tais é o reino de Deus. Nós queremos aclamar o Evangelho de Cristo Jesus cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amados irmãos e irmãs em Cristo, nós estamos vindo de uma caminhada onde nos últimos dias muitas coisas nos têm dado sinais de que algo muito especial estava chegando. Muitas coisas nos davam sinais de que algo muito precioso estava por acontecer. E esta é a noite. É a noite onde a comunidade de Cristo Jesus, onde a comunidade cristã se reúne para celebrar o evento da manjedoura de Belém, para celebrar o Natal. O Natal chegou e nós podemos nos alegrar com isso. Nós podemos adorar a Deus por causa disso. Nós podemos estar reunidos em comunidade para cantar glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Assim como fizeram os anjos na noite de Natal. Amados irmãos e irmãs, a festa natalina é a festa mais comemorada no mundo. No Brasil também ela é a festa mais lembrada e mais festejada pelas pessoas que aqui vivem.
E por incrível que pareça, o Natal, ele é celebrado e festejado não só pelos cristãos, não só pela igreja cristã, mas o Natal também é celebrado por pessoas que não acreditam em Deus. O Natal também é celebrado por pessoas que nada sabem ou não querem saber a respeito de Jesus. Quando olhei para essa informação, eu fiquei pensando, mas como pode isso? Como pode que pessoas celebram o Natal, pessoas se alegram com o Natal, mas nada sabem ou não querem saber a respeito de Jesus? Como pode que pessoas celebram o Natal, mas não são cristãs? Eu fiquei imaginando como seria nós brasileiros comemorarmos a independência e simplesmente desaparecer com a figura de Dom Pedro, que declarou a independência. Como seria isso? Mas infelizmente isso é possível. Isso é possível porque o mundo criou algo chamado espírito natalino. O mundo nos apresenta já no início do tempo do advento, que também eles não sabem o que é, mas nos apresenta o espírito natalino. E o espírito natalino vai tomando conta da sociedade, vai tomando conta da nossa volta, vai nos dando sinais de que algo vai acontecer e a gente nós vamos nos encantando com as luzes, nós vamos nos encantando com os enfeites, nós vamos nos encantando com o comércio. E aí chega na noite de hoje muitas pessoas, mesmo sem saber o real significado desta noite, mesmo sem saber o que isso implica e o que isso significa para a vida cristã, de certa forma, dizem celebrar o Natal. A história do nascimento de Jesus, ela nos é retratada em 2 evangelhos. No evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas. Esses 2 evangelhos nos contam a história de Jesus. Mas a palavra que nós ouvimos nesta noite, a palavra do evangelho de João, ela, apesar de não relatar ou não retratar o nascimento de Jesus, mas é uma palavra muito importante para a nossa vida e para a nossa fé. É uma palavra muito importante para que nós possamos realmente compreender o sentido da nossa fé e o verdadeiro sentido do Natal. Contar a história de um menino que nasceu num coxo é muito simplório para expressar o que é o Natal. Por isso o evangelista João ele faz questão de dizer, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E este Verbo, a palavra de Deus, é esta palavra que se encarna. É essa palavra que vem ao mundo. É essa palavra de Deus, é o próprio Deus, o Deus Filho, que nasce na manjedoura, que nasce de forma humilde, que nasce para que nós possamos também nascer e renascer de novo. Se nós não entendermos esta palavra de João, a nossa fé não será completa. Assim como tantas igrejas hoje creem e acreditam num Jesus profeta. Igrejas pregam um Jesus que foi um cara bacana somente, que fez coisas boas e falou coisas bonitas, e até de repente recebia o poder de Deus para fazer milagres. Jesus não foi só um cara bacana. Ele não foi só um profeta. Jesus não recebia poder de Deus para fazer milagres. Jesus é o Deus, é o milagre de Deus aqui neste mundo. E isso nós precisamos confessar. Disso nós não podemos abrir mão. A fé cristã sem esta compreensão não é uma fé genuína. A fé cristã que olha para a história da manjedoura e vê até de forma bonitinha essa história, não é uma fé genuína. A fé cristã é essa que olha para a manjedoura e vê aonde Deus vai. Deus vai lá onde ninguém quer ir. Deus, ele vai ao encontro de pessoas que outros não queriam ir. Deus toca em pessoas intocáveis em Jesus Cristo para a época. Deus fala com pessoas com quem ninguém queria falar. Deus vem a este mundo
o Verbo encarnado, para nos libertar do poder do pecado e da morte. Pastor, e todas essas coisas que também nós temos na igreja, elas são sim importantes. Eu falei dos sinais que nós recebemos já há algum tempo atrás, para marcar este dia. Mas se não tivesse o pinheirinho hoje aqui na igreja, seria Natal do mesmo jeito. Se não tivesse luzes lá fora, pisca-pisca, seria Natal do mesmo jeito. Se não tivesse o presépio ali, seria Natal do mesmo jeito. Agora, se não tiver Jesus, não é Natal. Nós cristãos não lembramos do espírito natalino. Nós cristãos, nós lembramos do Espírito Santo, aquele que nos revela quem é Jesus Cristo. Nós cristãos sabemos e confessamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, como Deus Filho que veio a este mundo. E a nossa tarefa como cristãos é a mesma que João Batista teve. É essa mesma tarefa que João Batista teve e fez. Tarefa essa retratada no Evangelho de João. João não era a luz. A luz é Cristo Jesus. João 8,12, lá Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. A luz é Cristo Jesus. Mas João, ele veio para mostrar essa luz para quem andava nas trevas. João veio para falar dessa luz aos perdidos, aqueles que andavam na escuridão. E também nós que celebramos o Natal, nós temos essa tarefa e recebemos essa tarefa de Deus, de falar dessa luz que é Cristo Jesus para aqueles que estão nas trevas. De falar da luz que é Cristo Jesus para aqueles que acham que hoje é um dia só de ter uma boa refeição. De falar dessa luz que é Cristo Jesus para aqueles que não entenderam ainda o que é o Natal. Natal não são os presentes, Natal não é o Papai Noel. Aliás, hoje, fazendo visitas no Rio Bonito, eu devo ter visto muitos Papais Noéis aí. Não sou contra o bom velhinho, mas eu lamento que nem sempre de Jesus é falado com a mesma intensidade. Lamento que nem sempre de Jesus é falado com a mesma intensidade. O Papai Noel, ele dá um presente físico para nós. A presença de Cristo na nossa vida nos dá a salvação. A presença de Cristo na nossa vida nos dá a salvação. Que possamos falar dessa luz para aqueles que estão nas trevas. Natal, amados irmãos e irmãs, como foi lido o texto pelo pastor William, Natal é tempo de voltar para casa. O texto de Isaías fala da profecia da volta do povo para a sua casa, para a sua terra. Eu achei muito bonito, sexta-feira eu fui numa empresa fazer uma palavra de encerramento. Eu fico contente com isso também, quando as empresas chamam a gente para fazer uma palavra de encerramento. E aí eu fui lá, e o dono da empresa disse assim: pastor, tem alguns funcionários que não estão aqui hoje, porque já foram para sua casa, moram lá no nordeste do país e foram para casa. Eu achei bonito isso. Natal é tempo de ir para casa, é tempo de reencontrar a família. Não por acaso Deus deu uma família para seu Filho Jesus Cristo. Ele não foi criado assim, solto no mundo, mas ele recebeu também uma família. E todos nós temos a oportunidade de ir para casa, de se encontrar. E hoje, graças a Deus, os meios de comunicação nos facilitam muito isso. A gente pode mandar uma mensagem, um telefonema, né? Qualquer coisa para aqueles que talvez estão longe da gente. Mas eu lembro que todos nós, apesar de termos uma família, um lar, uma casa, nós temos uma outra família que é muito importante. Nós fazemos parte de uma grande família, que é a família de Deus. E eu fico contente que hoje a casa de Deus está cheia. Eu fico contente que hoje vocês vieram para a casa do Pai. Mas eu tenho certeza que Ele se alegra muito mais de ver seus filhos e filhas na sua casa,
terem vindo para esta casa para adorar, para ouvir a sua palavra, para viver esta comunhão com os irmãos e irmãs. Tempo de Natal, amados irmãos e irmãs, é tempo de agir como fizeram os pastores. Ouviram o anúncio dos anjos lá, quando cuidavam dos rebanhos, e o que eles fizeram? Ficaram parados no seu lugar? Não. Foram lá adorar a Jesus, adorar ao menino. Que a gente possa também adorar a Cristo Jesus, adorar este menino, adorar ao nosso Salvador, adorar o nosso Deus, pois é dele que vem a salvação para a nossa vida. Tempo de Natal é tempo de agir conforme os magos do Oriente, que vendo a estrela se alegraram quando viram aquela estrela, não por causa da estrela, mas porque ela apontava para Jesus, e foram lá e levaram presentes para Jesus. Tempo de Natal é tempo de dar presentes. E a gente dá presentes, né? Ou pelo menos gosta de ganhar presentes. Eu gosto. Mas é tempo de dar presentes para Deus. Pastor, como é que eu posso dar presentes para Deus? Eu quero lembrar a palavra de Cristo Jesus que disse: quando eu estava com fome, vocês me deram de comer. Quando eu estava com sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava com frio, vocês me vestiram. Quando estive preso e doente, vocês foram me visitar. Quando é que nós fizemos isto, Senhor? Quando fizeram dos pequeninos a mim, vocês o fizeram. Esta é a forma de a gente também poder presentear a este menino Jesus, indo ao encontro de nossos irmãos e de nossas irmãs. Tempo de Natal, amados irmãos e irmãs, é tempo de olhar para essa palavra bonita de João, essa palavra que ensina que nós somos filhos e filhas de Deus. Por quê? Porque nós cremos, porque nós confiamos, porque nós confessamos, porque nós cremos não só num menino que nasceu numa manjedoura, mas nós cremos que Deus se colocou na manjedoura de Belém. Nós cremos que Deus se colocou na manjedoura e também se colocou na cruz, para que fôssemos nós salvos e libertos do pecado e da morte. Por isso nós somos filhos e filhas de Deus. A palavra de Deus, essa palavra que é Cristo Jesus, que é presente com o Pai desde a eternidade, ela veio se tornar gente. Gente como a gente. Se colocou no meio de nós, de uma forma muito humilde e de uma forma muito bonita. E essa palavra se tornou gente cheia de amor e de verdade. Cheia de amor e de verdade. Não por acaso, no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, lá Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Natal é tempo de lembrar disso, de que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por meio do menino da manjedoura, do Deus Filho que veio a este mundo. Amados irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe, que Deus guarde a nossa mente, o nosso coração, hoje e sempre, em Cristo Jesus. E o meu desejo a cada um e cada uma de vocês é que vocês tenham um feliz e abençoado Natal. Mas também o meu desejo é que esse ano Jesus não precise nascer de novo no coxo. Não sei se vocês receberam o videozinho que eu mandei essa semana aí, né? Lá na estrebaria do Mino. Que Jesus não precise nascer num coxo, mas que Ele possa nascer no nosso coração. Que Ele possa nascer na nossa casa. Que Ele possa nascer na nossa família. Que Ele possa nascer aqui dentro desta comunidade. E acima de tudo, que Ele possa nascer nesse mundo que muito precisa do amor de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Convido a quem puder a se colocar de pé. Nós queremos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.